Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Paraná Business, o podcast dos negócios. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Abdel Hashi, que é doutorando em Geociência e Meio Ambiente pela Unesp, mestre em Geotecnia pela USP, engenheiro geólogo, engenheiro de segurança do trabalho, especialista em projetos de paleoclimatologia junto à Unesp e trabalha também em relação à ONU na área de desenvolvimento industrial tecnológico. Tem especialização em defesa civil, gestão de riscos geológicos, gestão das cidades, entre outros, no Brasil e no exterior, e é professor da Unicuritiba desde 2015. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marco. E eu também tenho o prazer de receber André Pacheco, um jovem prodígio em formação no curso de Administração e Negócios pela PUC Paraná, cofundador da Works AI, tendo participado da concepção do negócio, envolvido ativamente no desenvolvimento da plataforma e na organização comercial da empresa. Sua trajetória inclui atuação direta com a equipe de desenvolvimento do produto e a contratação dos primeiros especialistas em inteligência artificial para vendas do Brasil, consolidando-se com um talento promissor na área de inovação e tecnologia. Seja muito bem-vindo. Valeu. O tema hoje é sobre inteligência artificial. Gente, vamos falar sério? É um assunto meio assustador, mas ao mesmo tempo extremamente interessante. Nós vamos ter visões completamente diferentes e esse é um encontro de um geontólogo? Geólogo com um cara de administração que tem uma empresa de inteligência artificial. Vou começar com alguns dados. No Brasil, 9 milhões de empresas já utilizam IA sistematicamente, declarados agora em 2025, representando 40% do mercado, com crescimento acelerado, mais de 3 empresas adotando IA por minuto. O país também está investindo pesado em projetos de IA. Deve ultrapassar 2,4 bilhões de dólares em 2025. E o governo brasileiro anunciou também em agosto agora o investimento de 23 bilhões até 2028, com foco em transformar o país numa referência global em inovação. No âmbito acadêmico, o Brasil figura entre os 20 países com maior volume de pesquisas em IA, com 6.304 publicações científicas entre 2019 e 2023, e ocupa o 15º lugar em rankings de produção acadêmica nesta área. Minha pergunta é o seguinte: o que é IA para vocês e qual é o primeiro impacto que vocês estão sentindo dela nos negócios de vocês? No meu caso, em 1996, já trabalhava com a lógica Fuzzy, onde começou a inteligência artificial. Então, a lógica Fuzzy já começou com a parte de discussão chamada lógica difusa. E depois veio a inteligência artificial, porque essa parte de programação, passo a passo, até chegar ao 2022, que o pessoal falou, agora descobrimos alguma coisa chamada ChatGPT, né? Na verdade, não, veio uma coisa bem antiga, né? E quando veio, todo mundo ficava com medo que vai substituir a inteligência humana. Porque, na verdade, não. Sem a inteligência humana, você não tem nada de inteligência artificial, né? Não, André? Total. E, André, como você tem enxergado a inteligência artificial? Porque você está mergulhado nisso, né? Perfeito. O teu negócio. Trazendo um pouco mais para a atualidade, quando você diz que as pessoas descobriram a IA, é porque existiu uma aplicabilidade mais que foi possível de mais pessoas adotarem, né? Então, como o ChatGPT, que acho que foi o primeiro contato da grande maioria das pessoas diretamente com IA, propriamente dita, mas na minha visão, assim, a gente está num momento que existem muitas soluções de IA e a gente precisa separar muito bem aquilo que de fato gera valor, tanto para as pessoas quanto para as empresas, né? Então eu vejo que é um momento de divisão muito importante. Eu acho que discussões como que a gente vai ter hoje vão ajudar muito as pessoas também a olharem com mais, assim, com amplitude maior com relação a esse tema, né? E antes de entrar na parte profissional da IA, que vocês vão compartilhar comigo, na vida pessoal, vocês têm utilizado muito inteligência artificial? Com certeza. Muito. No que vocês usam hoje em dia? Bom, acho que o básico é o ChatGPT, a conversa para resolver coisas do dia a dia. A gente já conversou bastante, né, Marcos? Sim. Todos nós usamos muito. Para resumos, para traduções rápidas, para coisas que eu vejo que eu preciso. Acho que o Abel não vai precisar muito de traduções, né? Porque a gente conversou no backstage aqui. Gente, o Abel fala 13 idiomas, incluindo dialetos. Não precisa, né? ChatGPT eu uso para vários idiomas. Mas para coisas básicas, assim, que eu acho que facilitaram muito nosso dia a dia e que às vezes a gente gastava muito tempo, que era um tempo que a gente sabia que ia gastar em coisas pequenas, né? E hoje em dia a gente percebe que não existe mais esse tempo que você pode otimizar para outras coisas, para o seu trabalho, para sua vida pessoal, para às vezes estar com a cabeça mais liberada também. Então eu vejo dessa forma, né? No meu dia a dia. Conta uma coisa, como você utiliza na sua vida pessoal, mas tem uma coisa, você tem muitas formações.
Sim. São quantas no total? Tenho 5. 5 graduações. 5 graduações, tenho 17 entre pós-graduação e MBAs. Tenho mestrado, tenho mais um doutorado que está em encaminhamento. E tudo isso foi feito sem inteligência artificial. Infelizmente, a qualidade seria muito melhor. Eu dobro hoje já. E agora com inteligência artificial, mudou a forma de estudar? Na verdade, assim, eu fiz uma experiência, eu peguei uma especialização que tinha feito, um TCC de uma especialização, e coloquei no ChatGPT, pedindo para ele corrigir. Eu fiquei com vergonha de mim. Sério? É verdade. Porque ele fez uma coisa, uma questão da lógica, como ele prepara o artigo, como ele prepara o trabalho. É uma coisa que você vê e fica mais fluido. Porque daí eu comecei a pesquisar o que é a partir do que ele tem que eu não tenho. Né? Eu pensei, nossa, eu tinha 5 graduações, tem um monte de estudos, né? Ele tem uma lógica a partir do volume, variedade e veracidade dos temas que ele tem. Então, ele trabalha esse volume de dados. Então, a pesquisa dele ela é muito cirúrgica, diferente da nossa. Porque, no meu caso, quando apareceu o Google, aí eu achava que, nossa, eu achei a chave de tesouro, né? Que, na verdade, agora com o ChatGPT, você faz as perguntas, o que eu comecei a aprender, e eu tenho que saber como faço a pergunta. Então, dependendo da pergunta que eu faço, ele procura as fontes e dá uma lógica que eu tenho que analisar essa lógica, no partir do qual, dentro da minha interpretação, eu passo para ele a minha interpretação e a gente tenta chegar na melhor forma. Caramba, que legal. É muito bom, muito bom. Deixa eu dar alguns dados para vocês. O mercado global de IA na educação foi estimado em 5,8 bilhões de dólares em 2024 e deve alcançar 32 bilhões de dólares até 2030. Outra fonte projeta um crescimento ainda mais expressivo, de 7 bilhões em 2025 para 112 bilhões em 2034. Em 2025, o mercado global de IA na educação já teria alcançado 7 bilhões e meio, com aumento de 46% em relação ao ano passado. E tem um dado interessante, 86% dos estudantes utilizam ferramentas de IA em estudo, diariamente ou semanalmente, sendo 66% especificamente o ChatGPT, que é o mais famoso. O uso entre universitários do Brasil atinge 70%, com 29% usando diariamente e 42% usando semanalmente. Minha pergunta é, mudou o jeito de estudar? Sim, eu sou professor, né, para curso de engenharias. Eu dou aula já faz 10 anos, né? Então, eu acompanhei o estilo do trabalho dos alunos. Então, assim, tem alunos na época, alguns antes de chegar, vamos falar, antes do ChatGPT e depois do ChatGPT, né? Antes do ChatGPT, você tinha dificuldade de tentar explicar para os alunos alguns pontos, né? Que eles não viram na parte do segundo grau. Depois do ChatGPT, você tem a maneira que tem que ensinar eles como o professor vira o gestor da informação e começar a guiar como administrar a pesquisa. E utilizar ChatGPT como ferramenta, não é como método de ensino. Então, isso aí que eu consegui, e tendo essa visão, eu consegui com meus alunos começar a produtividade deles, tanto acadêmica, a parte de aprendizagem deles, aumentou bastante. Porque eles começaram a aprender como perguntar e qual seria o resultado que ele está esperado naquele ChatGPT que eles têm. Porque não adianta você reprimir. Isso aí é fora de cogitação, porque eu vejo que o ChatGPT ele veio para acrescentar a informação acadêmica para os alunos, quando eles utilizam o ChatGPT como ferramenta. Então, tendo isso como ferramenta, a produção deles, a base acadêmica, de resolução de exercícios, ficou muito melhor para o professor, porque o grau de dificuldade aumentou, o questionamento deles também aumentou, porque eles chegam travando, às vezes o aluno prepara uma pergunta para o professor com base no ChatGPT, o professor tem que saber, porque esse professor tem que gerenciar a informação. Ficou muito bom, muito bom. E André, nós, no ambiente corporativo, a gente tem sentido as empresas ainda patinando na adoção de inteligência artificial. Qual você acha que é a maior dificuldade para uma empresa hoje adotar a inteligência artificial? Inclusive, eu vou até voltar um pouco na fala que você fez de ser um professor daquilo, de ser um gestor daquela IA. Eu vejo que a IA ela não vem pronta. A gente precisa ser um professor e trazer para a nossa realidade, para a nossa necessidade. Então, às vezes as empresas esperam uma fórmula pronta, mas eu vejo que se você quiser ter um trabalho de fato personalizado, você precisa investir energia nisso e conseguir ter pessoas para gerir essas IAs. Eu acho que às vezes uma dificuldade que eu percebo muito é a empresa não alocando a energia necessária para de fato fazer aquilo virar algo que traga um resultado.
Porque é muito fácil falar que a gente usa IA, usa o ChatGPT, acho que por isso que o dado que você trouxe era tão alto, né? Quantas empresas, você falou, algumas milhões de empresas já estão adotando no Brasil. Até 9 milhões de empresas já utilizam IA. Até fiquei impressionado, assim, porque é uma coisa, teoria nova para o mercado brasileiro. Ao mesmo tempo que é um mercado que é muito early adopter, né? Então adota muito rápido. Mas a adoção não representa, de fato, a solução. Então eu vejo que é muito eu estou ouvindo muito um conceito, Marcos, eu acho legal trazer, de laboratório de IA. Você construir um laboratório de IA na sua empresa e ter como se fosse um segmento, um setor lá dentro. Esse setor vai olhar para como otimizar os demais setores da empresa, comercial, financeiro, marketing com IA. Então, eu acho que é muito desse conceito de você internalizar o conceito, entender como você consegue aplicar e o que você precisa de fato resolver e alocar energia para isso. Não só contratar uma solução, né? Até eu vendo uma solução, mas eu vou ser bem sincero, não só contratar e esperar que ela dê resultado. Acho que é um trabalho que ele demanda um pouco mais de energia do que uma simples conversa com o GPT hoje, né? Então, essa é a minha visão. Conta pra gente, para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo também, o que a Works AI faz? Porque é meio assustador até, né? É um pouquinho, mas eu vou chegar no final da minha fala num ponto bem positivo, prometo. Mas a Workers hoje desenvolve colaboradores com IA, então a ideia é que você possa contratar um colaborador que tem uma função muito bem treinada, no nosso caso hoje de pré-vendas. Então hoje nós oferecemos pré-vendedores para o mercado, que é uma função que hoje é complexo de contratar, de reter, de fazer com que ele performe bem, e ele, às vezes nem ele quer estar ali. Então esse pré-vendedor, com a nossa solução, ele deixa de estar naquela posição operacional e a parte boa vem agora. Ele acaba virando um gestor de IAs normalmente. Se ele é de fato um bom profissional, ele acaba virando um gestor daquela IA que pode ter muito mais volume de conversas tratadas ali dentro, muito mais possibilidade de negócios que ela vai conseguir gerar do que um humano, humanamente, pelas horas que ele tem de dia, conseguiria. Mas, em resumo, hoje a gente entrega esses pré-vendedores onde você pode contratar, treinar para o seu negócio, explicar o que você oferece, quais são suas soluções, o que sua empresa faz e ativar ele ou para prospecção ativa, o outbound. Então, eu tenho vontade de buscar essa lista de clientes aqui, ela consegue ir atrás desses clientes para ti, gerar uma conversa 100% em IA, super natural, você já testou, inclusive, vocês usam hoje, e a partir disso trazer o lead com interesse ou na qualificação dos leads que vem do inbound, por exemplo, né? Então, levantei a mão porque eu tenho interesse em conhecer mais a sua solução, a IA vai conseguir tratar isso e levar ele para o objetivo que você quiser. Nossa visão, só para amarrar tudo bem aqui, é entregar pré-vendas hoje, no futuro um closer, que possa entrar em calls, gerar orçamentos, propostas, assim por diante, e no futuro, mais à frente, um CS, que olhe para cross-sell, upsell, trazer alguns termos em inglês aqui, mas é muito mais de fazer o processo de pós-venda com qualidade, com IA, de forma natural, né? E não para substituir ninguém, mas para potencializar, porque se a gente conseguir ser professores das IAs, como a gente trouxe no começo da conversa, tanto nós, pessoa física, quanto nós, trabalhadores, né? Conseguimos ter um trabalhador digital nos apoiando, então essa é a nossa visão. Mas, Abdel, vamos lá, eu quero entrar nesse assunto de substituição. Você acha que em algum momento professores serão substituídos por inteligência artificial? Em alguma parte da educação? Se o professor não se adaptar, sim, ele vai se afastar porque ele não vai conseguir acompanhar o questionamento dos alunos, não vai se adaptar com o conhecimento que os alunos estão acelerados nessa parte aí, sim. Na verdade, ele vai se retirar sozinho porque ele vai se afastar da linha de educador, né? Porque daí, como eu falei, hoje em dia o professor não ensina mais, ele é gestor da informação. Então, no meu caso, na parte das engenharias, você não chega com nenhuma novidade, que antigamente era novidade, tudo era novidade. O que o professor falava era verdade. Eu lembro de muitas coisas que eu falava para o meu professor na época, hoje que estou vendo que eu estava com razão, mas naquela época não, ele tinha razão e fica quieta. Agora não. Hoje em dia, os professores, aqueles que não se adaptam com a realidade da evolução tecnológica, principalmente de TI, agora chegou a parte do ChatGPT, o professor, se ele não se adaptar, ele vai embora. Mas não quer dizer que ele vai ser substituído. Ele vai se afastar porque ele não vai acompanhar. Então, nós estamos chegando numa nova geração de acadêmicos que estão muito mais acelerados acompanhando o ChatGPT. Não é o contrário. Então, eles têm que acompanhar o ChatGPT. Você vê o ChatGPT, está nas redes sociais, está no dia a dia, está em qualquer lugar. Até para mandar mensagem, para brigar com o namorado, o pessoal está utilizando o ChatGPT. Mas olha, eu tenho uma informação de uma pesquisa que mostra assim, experimentos mostram que embora a IA melhore no desempenho imediato, a longo prazo, a pesquisa mostra que pode prejudicar também o aprendizado. Tem um estudo turco onde usuários ChatGPT tiveram 17% de pior em testes posteriores sem acesso à IA.
Então, com o IA, eles melhoraram muito produtividade e resultado, mas quando corta a IA, os resultados caem muito. Óbvio que é um cenário hipotético, porque nós não teremos um cenário mais sem IA. Então, teoricamente, não seria uma preocupação. Mas você acredita que, de certa maneira, a IA possa prejudicar o formato de educação hoje ou não? Isso é uma discussão que deve ser relevada e a gente tem que olhar para frente porque a IA vai ser... Na verdade, Marcos, assim, o que a gente tem que ver é que o IA é uma ferramenta. Ou seja, a mesma coisa antigamente tinha enciclopédias que a gente utilizava. Hoje não. Hoje tem uma outra ferramenta de educação, de aprendizado, chamada ChatGPT ou toda a inteligência artificial qualquer, né? Então, o aluno, ele já se apegou a essa ferramenta e está utilizando essa ferramenta dentro de uma sala de aula no qual o professor já tem que estar preparado para gerenciar essa informação. Ele tem que saber que a pergunta que vai chegar para ele não é professor, quanto que dá 1 mais 1? Todo mundo sabe que 2. Agora não, o aluno vai falar de uma outra maneira para chegar no número 2. Então o professor tem que ter uma evolução para se adaptar com o novo tipo de aluno que está chegando na sala de aula para ele. Então, preparar esses alunos para além da cerca, que a gente chama, né? Como preparar eles para o mercado de trabalho, aonde o André entra com todo vapor. Porque daí você tem o aluno na parte acadêmica, com uma ferramenta de inteligência artificial, mas tem que preparar o aluno que essa ferramenta de inteligência artificial ele vai ser utilizada no mercado de trabalho também dele, mas aí ele tem que mudar a maneira como utilizar. Ou seja, o professor vai ser gestor da informação e gestor como produzir as perguntas para termos resultados que sejam benéficos para ele como empreendedor, como profissional, dentro do mercado de trabalho. Aí, como a gente viu o negócio do André, vai ter uma área nova no mercado que é o gestor de IA. Total. É isso que a gente precisa saber, que o meu aluno, quando se formar, ele vai ter que encontrar uma pessoa que vai ter uma comunicação com ele, não é somente, eu sou um engenheiro, que próximo que eu vou fazer? Não, é muito além. E até para agregar nisso, eu vejo que esse papel já existe hoje. E esse papel é o estagiário. É o pré-vendedor. São os cargos mais operacionais que não vão precisar, de fato, mais estar fazendo aquilo. Ou eles vão ser substituídos, ou eles vão precisar olhar de uma forma assim mais superficial para a IA e conseguir gerenciar esses agentes. No estágio mais inicial, né? Lógico que os gestores, o alto escalão também vai utilizar a IA. Mas eu vejo dessa forma, né? Até fazendo um paralelo com o que você falou, os cargos mais introdutórios vão ter que sair da escola, das faculdades, já com uma formação de, sei usar IA. Eu sei como fazer o básico aqui para conseguir rodar aquele trabalho que eu tenho necessidade de entregar, né? Então eu vejo dessa forma. Mas hoje ainda as universidades não têm matérias específicas de IA, né? A IA é utilizada como uma ferramenta, mas não é um tema de uma matéria como a gente tem em filosofia, ética. Logo vai chegar. Logo vai chegar porque vai ter necessidade aonde vai ter que ser padronização de utilização de IA. As universidades, instituição de ensino superior, vai ter que se adaptar, que nós precisamos padronizar, porque o mercado, como o André está preparando, vai necessitar que o profissional que vai chegar vai ter uma comunicação muito além do que uma cartinha que coloca caro senhor. Não, vai ter que ser outro estilo, que vai ser outro estilo de informação, é outro padrão. E quem não vai acompanhar o padrão, vai ficar para trás. Tanto para produção, porque antigamente era tipo, vamos lá, na parte de engenharia, né? A pessoa, para chegar no mercado fazer produto, tem que saber mexer no AutoCAD, por exemplo. Hoje, próprio AutoCAD, o Revit, qualquer ferramenta de desenho de projetos, tem que colocar hoje em dia o IA, porque o IA vai te ajudar a corrigir as imperfeições, como você ganha mais tempo no projeto, quais são os objetivos de cada ferramenta que você está utilizando. Então, não tem como você trabalhar sem ter inteligência artificial por trás, como assim, para te ajudar, para tentar te guiar naquilo, para ter mais perfeição naquela formação que você tem, mesmo com QI alto, mas tem que ter uma coordenação da lógica da informação que você já tem. André, você está indo para Barcelona estudar e vai ter que escrever seu TCC, né? Sim. Você já escreveu pelo menos uns 15 trabalhos de conclusão de cursos e teses e tudo mais. Como vai ser o futuro disso? As pessoas não vão mais escrever. É se enganar, achar que a pessoa vai parar na frente do computador e vai escrever. Ela vai juntar um monte de informação, ela vai ser uma grande curadora e ela vai ser cobrada sobre o que está ali. Sim, Marcos, mas que vai ter? Uma inteligência artificial vai corrigir uma outra inteligência artificial.
Um chat GPT vai corrigir outro Até tipo o de chat professor, GPT. no caso, vai receber aquilo com uma... Você vai receber, o professor também vai ter uma outra evolução. Tipo, olha, o que tem que fazer? Quando você pede um TCC para o aluno, você tem um projeto de metodologia, dos objetivos, tal. Você sabe aonde ele vai ter que chegar. Mas isso vai ter que mudar. Vai demorar para mudar isso, sabe? Porque assim, quando você tem a formação acadêmica, ela tem etapas de aprendizagem, né? Aí você tem várias disciplinas, você tem que saber onde o aluno teve dificuldade, e quando ele tem um TCC, você tem que focar mais naquelas disciplinas que ele teve dificuldade para você corrigir e tentar preparar ele melhor para o mercado. Isso que a gente faz lá no Curitiba. Então, quando prepara o aluno para o mercado, você tem que fazer alguns ajustes. Isso o professor faz. E fala, não, você tem que melhorar nisso aqui, mas sem ele saber, né? Aí ele vai pegar o questionamento que o professor fez, guiando ele dentro do TCC. Claro que vai fazer o quê? Vai chamar ChatGPT. Daí o ChatGPT fala para ele, o que estou vendo aqui, que você está com uma falta de informação nisso aqui. Por exemplo, matemática 2, física 3, tá? E daí vamos corrigir juntos. O que o professor espera? Que o aluno enxerga esse ponto fraco dele e tenta criar uma robustez para o mercado. Então, existe um ajudante do professor que vai ser ChatGPT. O objetivo é mesmo, você pegar, moldar um aluno para que ele esteja pronto para o mercado que o André está preparando. Então, não é mais aquele mercado que a pessoa se formou, vai lá, faz projeto, execução e acabou. Não. É muito além. Vai ter muito mais perfeição que está sendo exigida pelo mercado. E falando em perfeição, André, o profissional que você cria com inteligência artificial é mais perfeito que o ser humano? Olha, é uma boa pergunta. Mas eu entendo o seguinte, que ele recebeu um treinamento muito mais profundo do que normalmente o ser humano naquela mesma posição recebe. Né? Então, acho que levariam anos, às vezes, para ele ficar tão bom quanto. E é isso que a IA consegue acelerar, para entregar aquele trabalho específico. Mas, como eu falei no começo da conversa, se não tiver um humano gerindo ele, de fato, controlando ele, não vai funcionar tão bem quanto deveria. Né? E até voltando um pouco no assunto que você trouxe, eu acho que não é, às vezes, o humano ter as respostas agora para tudo. É ele saber fazer as melhores perguntas. Porque para poder gerar um bom prompt para um TCC, por exemplo, tem que ser um baita prompt, tem que ser um prompt muito bom de fato. E o mesmo serve para aplicação em IaaS, né? Acho que a gente tem que ter boas perguntas e ter boas instruções antes de ter boas respostas, né? Acho que essa como alguém, né, um pouco olhando por fora dessa questão da educação, eu vejo assim, até porque hoje eu também estou numa graduação, né? Então eu vejo dessa forma. E você usa muito IA na tua graduação? 100%. Todas as matérias. Você também usa, né? E eu acho que é super positivo, assim como a gente falou antes, acaba que agiliza algumas coisas e existem skills complementares na minha visão. Então, eu apresentar aquele trabalho, não importa quão boas perguntas eu fiz para o GPT, eu vou ter que apresentar aquilo lá, né? Eu defender aquela tese, por exemplo, a gente falou do TCC, então, né, trazendo para a educação, na minha visão, como alguém que está se graduando também, eu acho que é super importante utilizar e é super importante saber como extrair de fato o valor daquilo e ser complementar. Até porque quanto mais, você falou antes de escrever, né? Quanto mais a gente escreve, melhor a gente fica para falar, mais fluido fica. Quanto mais a gente lê, também. Então, se eu só perguntar para o GPT e eu for uma pessoa muito rasa, eu não vou conseguir ter uma boa discussão agora aqui também. Não vou conseguir, possivelmente, galgar, né, uma carreira mais alta, enfim. Mas isso é você. A média do mercado, eu acho que não vai enxergar dessa maneira, né? Vai utilizar como uma ferramenta para ganhar tempo, produtividade, mas não entende também o que está perdendo do outro lado, né? Na verdade, não. É aí que entra o professor, sabe? O educador, né? Legal. O educador, hoje em dia, ele tem que saber que existe essa ferramenta e tem que ensinar os alunos a preparar as perguntas. Tem que saber o que perguntar, porque o ChatGPT é uma inteligência artificial que te soma algum volume de informação, com variedade de informação e com uma veracidade dessas informações. É a única coisa que ele faz. Então, quando você faz uma pergunta específica para ele, ele vai procurar naquele banco de dados que ele tem, aquilo que você, da maneira como você questionou ele, vai procurar no banco de dados, ele vai organizar dentro de uma lógica, isso que é importante, nessa lógica ele vai te dar uma resposta. Se você fez uma pergunta misturada para ele vai procurar naquele banco de dados que ele tem, aí entra o ser humano que preparou ele, e você tem, às vezes, o ChatGPT que você consegue evoluir ele com informações. Vai no site tal, procura para mim tal coisa. Ele vai, você ganha na velocidade. Aquilo que a gente pode fazer em 15 dias, ele faz em segundos.
Eu te dou um exemplo, Marcos. Eu tenho uma pesquisa pelas Nações Unidas de paleoclimatologia, que é a mudanças climáticas através do tempo geológico. Esse é meu trabalho, começou em 2016. De 2016 a 2022, eu penava para ter informação. Depois que apareceu o ChatGPT, a informação é muito veloz, muito veloz. Então, para você saber qual tendência que a gente está tendo sobre mudanças climáticas, vamos mudar um pouquinho do tema, né? Mudanças climáticas, quando pesquisava, você tinha gráficos, tinha dados. Com o ChatGPT, a partir de 2022, 2023, essa velocidade foi enorme. A qualificação dos dados que eu tenho, quantificação dos dados que eu tenho, são muito melhores daqueles que quando eu comecei o projeto das Nações Unidas. Eu tenho que terminar em 2026. São 10 anos. Então, de 2016 até 2022, tem um padrão. E 2016 e 2022 para cá, eu tenho outro padrão de banco de dados, de informações, que vai me explicar a tendência das mudanças climáticas que a gente tem agora, que a gente não fala mais de aquecimento global, né? Vocês têm uma visão super otimista. Eu já tenho uma visão mais pessimista de como a sociedade vai utilizar a inteligência artificial. É interessante porque, primeiro que a gente tem, eu acho que vários contextos que se inserem em inteligência artificial. Um é o geracional. Existe uma geração entrando no mercado de trabalho que ele só enxerga como ferramenta principal o ChatGPT, mas ao mesmo tempo você tem uma geração no mercado de trabalho que não consegue absorver essa tecnologia. Então, você tem um conflito geracional grande de utilização. Tem uma parte que até consegue utilizar, mas não passou por uma formação e está buscando, correndo atrás para tentar encontrar um caminho de utilização, por mais que o dado diz que 9 milhões de empresas no Brasil já utilizam, muitas dessas empresas não tem um processo estabelecido para utilização. Então, tem gente utilizando, colocando informação sensível, não conhece as regras ou como esse dado vai ser utilizado pós informação de dados de clientes e tudo mais. Muitas empresas estão abrindo discussões e tentando criar um protocolo, mas é como tentar segurar água na peneira, né? Tipo, as pessoas vão utilizar e vão cada vez fazer mais uso. Eu tenho a impressão, por exemplo, em educação, que a gente está à beira de uma revolução completa, justamente por causa da inteligência artificial. Porque antes tinha prova porque você estudou uma determinada matéria, você entendeu aquilo e estava na sua cabeça. Hoje a gente tem que aprender a fazer a pergunta certa porque a resposta está disponível, né? Tipo, era aquela mesma história de poder fazer a conta com a calculadora ou fazer no papel de cabeça ali. Quando liberava a calculadora na sala, era uma festa. Não sei, na minha época de escola, pelo menos era assim. Marcos, assim, vamos falar sobre a revolução que você falou, né? Nós temos a história do Rockefeller, né? Como preparou a parte acadêmica, toda aquela salinha com as cadeiras todas alinhadas, ensinando a parte da linha de produção, tem que ter aquela disciplina que o professor sabe tudo, tá? Hoje em dia, nós temos, você falou da revolução, na verdade não é uma revolução, uma evolução para se adaptar com o mercado que o André está preparando. Então, a universidade, ela prepara pessoas para o mercado de trabalho, com certeza. Então, se eu tenho a época do Rockefeller, que era toda a linha de produção, aquelas carteiras todas alinhadas, que tem que ser, tem uma pessoa que é a disciplina, tem que ser uma professora que manda, tá? Hoje em dia, a sala de aula, você tem uma mesa redonda. Então, ou seja, cada um tem sua própria informação, cada um tem sua própria linha de produção e cada um tem sua linha de raciocínio lógico. A universidade vai ser um centro de discussão? É um centro de adaptação para o mercado. Ou seja, o professor tem que ser educador, gestor de informação. Então, o professor que não tem muita informação, que não sabe administrar e gerenciar a informação dos alunos, a sala fica vazia. Eu dava aula no semestre passado, sexta-feira, a minha sala de aula ficava às 11 horas da noite. Eu nunca fiz a chamada. Então, assim, eu nunca faço chamada e a sala está cheia. Porque quando o professor ele sabe administrar e gerenciar a informação, você não tem mais professor, não precisa fazer mais chamada, não precisa pedir para o aluno, se você não vier para a aula, eu vou te dar prova. Se a disciplina vai cair na prova, pode falar o que você quiser. Ele vai na casa dele, coloca o tema no YouTube, ele vai ter a aula dele lá e vai às vezes, na prova ele tira 10, mesmo não assistindo nenhuma aula. Então, o que precisa hoje, na revolução que se falou, seria o quê? Uma outra visão sobre a educação mundial, não é só no Brasil. Porque hoje temos o André que está criando o novo, numa visão administrativa de gestão empresarial. Isso não vai ser só vai ser um monte depois. Então, o profissional que vai chegar nessa empresa vai ficar perdido.
você não entender de inteligência artificial. Fica perdido porque as pessoas vão se comunicar do altíssimo nível, é uma alta velocidade de informação, de comunicação, de troca de informação, e vai ficar atrasado. Ele vai ficar lá uma semana e já vai embora, porque não vai se adaptar. Então, o mercado acadêmico ele tem que preparar para o mercado do trabalho. São duas coisas que tem que se juntar numa engrenagem. Aí sim, a inteligência artificial veio para ficar, não tem como. E André, pegando esse cenário onde a gente tem um público mais jovem, um público que já está no mercado de trabalho, e olhando também para empresas tradicionais e startups, existe um gap muito grande de adoção de inteligência artificial? Por exemplo, na WorksAI, vocês têm mais clientes tradicionais ou startups como clientes? Olha, é uma mescla, assim, mas é muito por uma busca nossa também, de conseguir encontrar empresas de diferentes segmentos com diferentes maturidades, assim. Mas a gente sente que as startups, elas às vezes vêm como algo natural do processo. Então, vou contratar como se eu estivesse contratando uma contabilidade. No nosso caso, assim, a gente vê como uma coisa que eles já estão bem habituados, estão buscando por várias soluções, vários braços. Já empresas tradicionais, como eu falei, estão fazendo um movimento, assim, então parem as máquinas, vou envolver 5 pessoas, 10 pessoas nessa reunião para conseguir entender como funciona, e eu acho que está tudo bem. São 2 formas de olhar e são 2 formas de resolver o mesmo problema. Mas eu vejo que o Brasil como um todo, e aí me corrige assim, mas é muito early adopter, né? Então é muito de olhar as inovações e começar a trazer antes, e testar e validar, e é por isso que muitas empresas, inclusive, às vezes não estão gerando valor. Até antes da gente começar esse podcast, eu falei que eu vi uma matéria que fala que mais de 90% de empresas de todo o mundo já reportaram que não tiveram bons resultados com IA. E aí você se assusta. Putz, então como é que eu vou contratar algo de IA? Mas é muito do que a gente falou, de você estar preparado para de fato aplicar aquilo, de você ter um bom fornecedor que tenha gerado resultado, que distribua bem seu produto, ao mesmo tempo tenha uma boa usabilidade, enfim, tem vários critérios aqui um pouco mais técnicos que a gente poderia avaliar. Mas dito tudo isso, é dessa forma que eu vejo, sabe? Eu acho que tem empresas dos dois momentos, tem profissionais dos 2 momentos, da mesma forma que a gente for pegar a internet lá atrás, né? Então, para alguém que era mais velho, foi meu Deus do céu. Para alguém que era mais novo, falou, putz, que é muito legal. Para mim, super natural, né? Então, a gente enxerga uma grande mudança que está acontecendo na educação, mais no setor de serviços. Parecia que a IA faria uma revolução, onde seriam criadas diversas novas empresas com novos serviços, mas o lançamento do ChatGPT-5 mostrou que talvez a própria ChatGPT-5 possa acabar com diversas empresas de serviços de IA, porque a ferramenta possibilita criar soluções que combatem essas empresas que foram criadas com inteligência artificial. Qual é o futuro de serviço? E hoje tem o próprio Lovable, por exemplo, que é uma plataforma que você entra, você faz uma boa pergunta, você solicita para ele o que você quer de sistema, ele gera para ti e te entrega um site pronto. Então já aqui matou o designer, matou o desenvolvedor, matou algumas profissões, né? Mas trazendo para isso, eu vejo que hoje poderia voltar a pergunta? Como você enxerga esse futuro de serviços digitais no Brasil? Por exemplo, o ChatGPT vai acabar com as empresas que acabaram de ser criadas? Por exemplo, é uma ameaça? Perfeito. Então, eu não vejo uma ameaça de acabar com as empresas, mais uma vez do olhar otimista assim, que a gente estava tendo, mas é uma coisa que a empresa vai ter que se adaptar, vai ter que trazer para a realidade dela, vai ter que colocar no dia a dia dela, né? Como a gente falou, eu vejo que cada vez mais vai ser natural essa adoção e a empresa vai ter que se preparar para isso. Então, é a mesma coisa do profissional. Profissionais que não vão perder emprego para IA, mas vão perder o emprego, às vezes, para outras pessoas que trabalham de forma assim, produtiva com IA. Então, acho que a empresa também vai ter que olhar para isso e vai ter que trazer para o seu processo. Mas vocês acham que não vai ter nenhum fechamento de vaga de trabalho? Mas, Marco, assim, não sei se você lembra, numa época, não sei na época de vocês, na minha época tinha, no elevador tinha uma pessoa que apertava o botãozinho, né? Depois veio o elevador mais inteligente. Então, é uma profissão, na época, de apertar o botão, ficou fútil, né? Ficou que não precisa mais dela. Então, essa pessoa vai ser reaproveitada numa outra função, no qual a massa cinzenta, a inteligência dela, a sua capacidade de atribuição, vai permitir a ele se adaptar no mercado. Na parte de inteligência artificial, a mesma coisa. Ela não vai tirar pessoas do mercado. Pelo contrário, ou a pessoa vai se adaptar, ou seja, aquele pessoa que apertava botão vira zelador, então ele vai evoluir pela tipo de atribuição da profissão dele, mas a questão de apertar o botão do elevador não vai servir mais. Hoje, o que o André está falando, vai criar um departamento de inteligência artificial, é um departamento artificial, porque o designer, por exemplo, vai ter empresas que vão continuar
com elevador ainda com botão, ou seja, se adaptando com designer, e outros não. Vão apertar porque eles acham que eles conseguem fazer do jeito deles daquela adaptação. Então, assim, é uma adaptação contínua devido à evolução antropológica do ser humano. É uma evolução, não tem como. E no mesmo passo que esses empregos deixam de existir, outros novos vêm no lugar. Então, se a gente for pegar, por exemplo... Mas pesquisa já demonstra que a criação de novas vagas não vai ser superior ao fechamento de vagas. Como, por exemplo, uma das maiores consultorias do mundo, que é a McKinsey, que previu que muitas novas vagas surgiriam de outras especialidades, mas agora entendeu que o próprio negócio dela com inteligência artificial precisava ser completamente mudado. E eles mesmos fizeram mais de 1.000 demissões de analistas porque eles precisavam incorporar a inteligência artificial, fechando vagas dentro da própria operação. O mercado se acomoda de uma certa maneira, tem uma mudança, mas tem já países estudando como vai poder aplicar, por exemplo, ajuda social, justamente uma renda universal, justamente calculando o impacto que a IA vai criar no mercado nos próximos anos. Quando a gente olha para um cenário onde você tem uma necessidade de uma evolução de tecnologia cada vez mais rápida, de adoção, e nem sempre a gente vai ter isso acompanhando, tanto na parte educacional e no mercado, talvez a gente encontre sim em algum momento essa discrepância, tendo mais pessoas necessitando de vagas do que vagas sendo criadas, ainda mais no domínio de tecnologia. Num país como o Brasil, onde existe uma discrepância, por mais que a gente fale, a gente adota muito, mas que tipo de tecnologia a gente adota? Rede social, mas tecnologia que gera valor, tipo de construção, é um pouquinho mais complicado. Mas é questão de tempo, Marco, sabe? Tipo assim, você lembra da época? É bom assim, eu entendo a tua preocupação, é mais assim, parte social, né? E eu, por exemplo, eu penso mais na parte de produção, evolução, desenvolvimento do ser humano. Então, são duas coisas que falam a mesma coisa de maneira diferente. Lembra, na época, tinha gente que vendia papel. Era uma profissão que vendia papel. Depois que entrou o computador, jornais viram tudo digital, a era digital, quem vendia papel não se adaptou, ficou desempregado. Agora, o que precisa? A pessoa tem que se adaptar a acompanhar o mercado. Não pode ficar numa zona de conforto achando que o mundo está parado. O mundo está numa rotação muito gigante. É nesse ponto que eu sou negativista. Eu sou mais negativista. Não, nem uma preocupação social. É entender uma visão mais realista, entender que as pessoas não se adaptam. Que o cenário hoje de trabalho, de mão de obra, de formação de mão de obra, é terrível, né? A gente tem muitas vagas abertas, a gente contrata e depois a gente tem uma dificuldade de treinar essas pessoas, tanto que existe um turnover gigante nas empresas, uma dificuldade de contratação porque a gente não tem mão de obra qualificada para as posições. Então, eu não acredito que essa adaptação do mercado vai acontecer tão forte. Óbvio que tem pessoas como vocês e uma massa grande que vai conseguir se adaptar à inteligência artificial e utilizar cada vez mais. Mas eu tenho uma série de dúvidas. Dúvidas em relação à ética, dúvidas sociais, dúvidas de implementação, de qual o impacto que vai causar nos próximos anos. Marcos, assim, a solução está na educação. A solução está na educação. Porque, assim, nós sabemos que a ChatGPT, a inteligência artificial, chegou para ficar. Então, se a inteligência artificial chegou para ficar, ela vai ter que se adaptar dentro do mercado. Então, para ela se adaptar no mercado, eu tenho que preparar como eu preparar as pessoas para ir no mercado. Através da educação. E eu preciso ter uma visão aberta, uma mentalidade aberta. Eu, como educador, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu não posso mais pegar a minha disciplina que estava no papel e ficar toda hora fazendo ditado. E eu tenho que me adaptar para preparar meus alunos. Isso eu tenho que ver lá da primeira série. E vai subindo. Não adianta essa evolução, a tua preocupação, eu concordo com você, se a gente não fizer nada a partir da parte de educação, porque tem que preparar as pessoas da universidade, no médio e também no infantil. Porque se eu não fizer, que na parte você vê que a criança nasce, antes de chorar, já pega o celular. Antes de ir com o médico para dar aquela primeira batidinha lá, ela está com o celular, está chorando porque ela não tem o celular na mão. Entrega o celular na mão dele e fica quieta. Então, ele já começa com uma era digital que nós estamos dentro dela e a gente não está aceitando isso. É igual quando o pessoal fala mudanças climáticas, mudanças climáticas, não está aceitando. Então, são coisas que a natureza vem, colocou para nós e nós temos que nos adaptar, mas de maneira global, não somente... E essa é uma visão global, por exemplo, da Unicuritiba,
incorporar IA no processo educacional ou ainda é muito concentrado em algumas disciplinas ou professores? Na verdade, essa é uma visão corporativa dentro da Unicuritiba. Porque assim, a gente sabe que nós estamos preparando os alunos para o mercado. Eu não vou colocar meu aluno no mercado ainda escrevendo com giz. Não faz sentido. Então, o professor tem que se adaptar para utilizar a inteligência artificial dentro da sala de aula. O aluno começar a entender que está na ementa dele, está um pouquinho a mais do que os colegas com quem ele conversa numa instituição de ensino. Aí o aluno começa a perguntar para o professor como ele vai pesquisar. A maneira como o aluno começa a pesquisar, temos o YouTube, temos o ChatGPT, temos vários, inclusive tem um deles que está aberto para os alunos, para 1 ano, 2 anos, que todos utilizam. Então, a gente tenta colocar esses alunos de maneira indireta, claro, para eles fazerem as pesquisas de sala de aula dentro da inteligência artificial. Porque daí o aluno começa a ver, opa, está facilitando a minha vida. Foi como se você tem uma sala com 30, 40 alunos, você vai ter mais ou menos 20 alunos já mexem no ChatGPT. Mas isso é uma visão pedagógica de toda a universidade. De todo o ecossistema Anima, na verdade. Não é só o Unicuritiba, né? E você, dentro da Works AI, qual é o futuro? Para onde aponta? Agora é um SDR, você falou da possibilidade de closer, mas vai se limitar a posições comerciais ou vocês podem avançar em todas as posições? Poderia. A gente, assim, é possível olhar para mais posições, mas no nosso momento a gente quer olhar para essa frente comercial, para esse pipeline de vendas, muito por questão de foco, né? Porque existem hoje empresas que oferecem agentes abrangentes, só que eles não são muito focados. É aí que eu vejo que a gente consegue chegar naquele nível de qualidade que, às vezes, um humano muito bem treinado teria quando a gente focar muito numa solução. É a nossa visão hoje de empresa, até nível de mercado, né? Melhor que eu seja mais específico em algo do que eu queira abraçar o mundo. Então, olhando um pouco para isso. Até eu queria voltar um pouco na fala que você fez agora com relação aos professores, né? E aí eu comecei a traçar um paralelo aqui, olhando para os gestores. Da mesma forma, os gestores vão ter que treinar a sua equipe para conseguir adotar AI e trazer para o seu dia a dia. E aí poder contratar uma solução como a nossa, conectando tudo aqui e fazer com que a sua equipe tire proveito daquilo, de fato. Então eu vejo que os gestores vão ser os professores do nosso... E onde eles vão ser treinados? Bom, ótima pergunta. Então, podem retornar para cá, né? Agora podem retornar para cá. Volta para a educação. De fato. Você está assistindo e ouvindo o podcast do Paraná Business, um oferecimento da Unicuritiba. Eu sou Marcos Iavi e tenho o prazer de receber hoje Abdel Hashi, que é doutorando em Geociência, e André Pacheco, que é co-founder da Works AI. Para finalizar, nós já estamos com 40 minutos de conversa. Futuro de IA no setor de vocês, para onde vai? No meu caso, os professores têm que estar todos adaptados para a nova inteligência que está acontecendo, preparar os alunos, explicar alguns cases para os alunos, como eles têm que se adaptar com a inteligência artificial na parte do mercado do trabalho. Às vezes, uma carta para o seu superior tem que estar bem redigida, para um cliente também, porque essa parte, às vezes, uma coisa parece simples, mas, às vezes, com uma carta para um cliente que você está colocando por uma ChatGPT, você conquista o cliente. É isso, tem que explicar para o aluno a importância dessa ferramenta para o mercado. Então, para mim, nesse caso aqui, tem que colocar de maneira integrada a inteligência artificial como ferramenta para os alunos utilizar e como eles podem perguntar para alcançar o sucesso no mercado. Legal. Bom, no nosso momento, a gente está olhando muito para a diferenciação, porque o mercado de tecnologia hoje de IA é muito acelerado. Muitas empresas nascem todos os dias, como eu falei, você pode fazer uma pergunta e gerar um sistema, simplesmente, e começar a vender ele também. A gente olha muito para a diferenciação, para conseguir construir uma boa carteira de clientes de diferentes segmentos, diferentes estágios também, startups, empresas grandes. A gente tem hoje o prazer de ter empresas grandes que, inclusive, são membros do LEAD, que estão conosco, confiam no projeto e hoje já conseguem gerar valor a partir disso. Então, olhar muito para como a gente pode se diferenciar para continuar cada vez mais forte. Acho que esse é o ponto. Assim, tem muita solução surgindo. Tem alguns rumores que o SaaS pode morrer, que a tecnologia como a gente conhece hoje pode morrer, e realmente é um desafio, né? Se a gente não se adaptar, não conseguir provocar de fato o usuário a ter uma boa experiência, eu conseguir distribuir bem meu produto, eu estar me posicionando. Então, para nós é muito importante estar em momentos como esses aqui para poder trazer essas discussões e ajudar a educar também o mercado corporativo. Eu vejo que a gente realmente não vai conseguir chegar lá, mas se a gente seguir dessa forma, conseguiremos sim, é isso que a gente acredita, né? Diferenciação.
Muito obrigado. E para você que ficou até agora, meu forte agradecimento. Esse é um podcast da Paranabises em parceria com o Lead Paraná e um oferecimento da Uni Curitiba. Acompanhe as nossas redes sociais e também no nosso canal. Até a próxima!